Pessoal, muito boa noite. Já conosco para a entrevista coletiva o técnico Jair Ventura. Antes da coletiva virtual, a gente tem um protocolo da CBF, a prioridade é para as perguntas presenciais. Então, a gente tem aqui o Sport TV, que vai fazer duas perguntas, o repórter do Sport TV. Na sequência, a gente vai com a coletiva virtual, com o Gustavo Ramos, da Band News, abrindo a coletiva com uma pergunta para cada para o pessoal de Goiânia. Aqui o Sport TV está ao vivo, pode abrir e fazer duas perguntas. O que faltou ali para, quando teve a expulsão, conseguir a superioridade em Goiás? Acabou tomando 2 gols para depois fazer 2. Eu vi que você teve uma alteração já no primeiro tempo, né? Tentou, acho que, colocar o time um pouco mais para frente. Faltou dentro de campo, mesma posição, para que fosse superior? Olha, a gente buscou o gol, né? Lógico que a gente, quando você sofre os gols com um jogador a menos, a gente vai ser sempre cobrado. Mas a nossa vida é assim, somos sempre cobrados como os resultados não acontecem. Mas também temos que ser cobrado quando um pênalti é fora para uma equipe e volta, que foi fora, a nossa foi fora e foi pênalti, né? Então, assim, mesmo com isso, você falou com um jogador a menos, a nossa equipe buscou o gol a todo momento e acabamos terminando, por conta de 2 lesões, a equipe do Goiás com um jogador a menos, né? Que com certeza nos dificultou. A gente acabou conseguindo os nossos gols, conseguindo pressionar o adversário, né? O Douglas fez uma bela defesa na cabeçada do Nicolas, um jogador que está voltando de lesão. E o que a gente tira de lição é o seguinte: eu tenho 11 dias de clube, nenhuma semana de treino, 3 jogos em 11 dias e 5 lesões. Então, assim, o que fica difícil cada vez mais são as perdas de jogadores que a gente tem numa competição que, por conta da Copa, cada vez mais enxuta. A gente ainda tem a Copa do Brasil. Então, assim, a gente recuperar esses atletas o quanto antes para que a gente possa conseguir os nossos objetivos dentro da competição. Jogo muito nervoso, né? As duas partes, assim, os jogadores muito pilhados já, talvez desde o começo. Antes do primeiro gol já estava tendo troca de farpas ali entre os atletas. Trabalhar mais próximo do jogo, ou é assim que você quer mesmo esse grupo vibrando e ganhando desde o primeiro minuto? Olha, por onde eu passo, as minhas equipes são extremamente competitivas, mas a gente tem o limite entre competitividade e a gente perdeu o foco. Nós conversamos muito sobre isso no intervalo, que a gente estava um pouco nervoso também, entrando um pouco no jogo deles, pela situação do Avaí ter ficado com um jogador a menos, mas depois a gente conseguiu equilibrar esse emocional, que tem que ser sempre muito forte, e conseguimos lutar, né? Você lutar jogando fora, né? Sabendo da força do nosso adversário, e não sou eu, né? Foram vocês que passaram pra gente, inclusive o árbitro falou para os nossos jogadores que só depois que bateu o pênalti que ele foi avisado, porque não esperou para bater o pênalti, então, para ser avisado que foi fora. Então, infelizmente, são erros decisivos, e quem é que vem aqui falar, né? Os árbitros podiam agora falar: realmente eu errei, não era para ter sido pênalti, né? Eu, quando comecei lá atrás, eu falei que não ia falar de arbitragem, mas as coisas não mudam, cada vez a gente tenta, e os critérios não são iguais, né? Mas mesmo assim, o Avaí conseguiu seus gols e conseguiu a vitória, não tirando o mérito dele, mas sim que realmente teve uma arbitragem confusa. Acho que ficou claro. Eu acho que isso também deixou todo mundo nervoso, não só os nossos jogadores, como os jogadores do nosso adversário. Jair, aqui é o Gustavo Ramos, da Rádio Band News FM aqui em Goiânia. É sempre um prazer falar com você. O Goiás demorou muito para reagir nesse jogo, já na segunda etapa, e quase acabou chegando ao empate. Diante disso, você diria que, mais do que uma questão técnica, faltou equilíbrio para o Goiás? Emendando uma segunda pergunta, você falou aí da perca, né, dos jogadores, e já são 5 afastados por lesão. Você já está sonhando com a próxima janela de transferências nacional? Olha, demora, né? Demoramos. De repente a gente faz os gols rápidos e depois a gente toma a virada. A gente vai ser questionado também. Acho que o jogo são 90 minutos, mas os acréscimos você tem esse tempo para buscar. Nós não buscamos como queríamos logo de imediato, até porque sofremos um gol com 3 minutos, outro gol com 5 minutos do segundo tempo, né? Que é um balde de água fria. Acho que todo mundo sabe disso. Mas fomos valentes, brigamos, lutamos, tivemos oportunidade, vocês viram, tivemos as situações também, uma arbitragem infelizmente muito confusa, né? A gente não está aqui para julgar
se é bom ou se é ruim, da pessoa, pelo contrário, mas sim atitudes confusas que deixaram o jogo muito nervoso. Mas mesmo assim, você falou de ter ficado com um a mais, a gente acabou o jogo com um a menos, por conta de ter feito as substituições, de o Goiás ter sido o tempo todo buscando os seus gols, e a gente ainda acaba perdendo 2 jogadores que preocupam, né? Que podem ser lesões que não são musculares, lesões que podem preocupar, e deixar a gente ainda cada vez mais enxuto. E aí entra numa situação que você falou de janela. Quando eu cheguei aqui, eu falei que eu confiava demais nesse elenco que aqui está, mesmo ele sendo enxuto. Não é porque o clube quer, é porque a gente tem falta de orçamento. E agora, com o decorrer dos jogos, 3 jogos, 11 dias que aqui eu estou, a gente perde 5 jogadores. Então as lesões vêm nos assombrando, né? Principalmente essas 2 aí que podem ser importantes, a gente vai ser reavaliado. O Vinícius, que é um jogador importantíssimo desde o início da temporada, a gente pensou em contar com ele e ele acabou também tendo incômodo, vai ter que ser reavaliado, mas vamos lá. A gente sabe que tem muito campeonato, lógico que a gente queria estar já lá em cima, conseguindo pontos, mas a gente sabe que com essa entrega, com essa luta, mesmo que não os 90 minutos, como você falou, mas foi por detalhes, a gente não consegue o nosso empate, quem sabe a virada, se nós não estivéssemos terminado o jogo com um jogador a menos, já que nós perdemos 2 jogadores por lesão e eu já tinha feito as 5 substituições. Jair, Zé Roberto, Rádio CBN, boa noite para você. Eu queria saber se no 4º jogo seu, enfim, você vai deixar o Elvis ser titular ou o Goiás vai continuar sendo sacrificado com um jogador com a qualidade que ele tem, ficando no banco de novo? Olha, trabalho muito com diversidade, né? Respeito a sua opinião por todos os jogadores, mas quem é um treinador aqui sou eu. Enquanto aqui eu estiver, eu vou escalar aqueles jogadores que eu achar melhor para o Goiás, né? A gente tem que respeitar a opinião de todos, como eu respeito a sua, mas segundo que eu também não vou te falar a equipe, a gente ainda tem tempo para recuperar, mas enquanto eu estiver aqui no Goiás, quem vai escalar sou eu. O Jair, que é o André Rodrigues, da Bandeirantes, Folha do Esporte, boa noite. E de agora em diante, o que fazer de fato no dia a dia, da sua parte, dos atletas, da direção, para que o Goiás volte a vencer na temporada? Já são 6 jogos sem vencer. O Goiás está na faixa de rebaixamento da Série B. Claro, para ver as vitórias, fatos têm que acontecer no dia a dia. O que fazer, Jair, da sua parte, dos atletas, direção, para que as vitórias voltem a acontecer em prol do Goiás? Trabalhar ainda mais. Jair, boa noite. Aqui é José Carlos Lopes, do Sistema Sagres de Comunicação. O torcedor do Goiás está em pé de guerra, tanto é que já reuniu até com os jogadores. A gente viu agora há pouco, após o fim do jogo, a insatisfação do torcedor cresceu ainda mais. O que responder para o torcedor? O que dá de alento para o torcedor, você como técnico da equipe do Goiás, Jair? Que nós vamos trabalhar ainda mais para a gente tirar o Goiás dessa posição que nos incomoda também muito. Nós pode ter certeza que nós vamos trabalhar demais para que a gente possa reverter essa situação. Jair, boa noite, que é o João Paulo do Jornal O Popular. Agora, após essa partida e já contabilizando os jogos que você tem comandado a equipe, o que deu para ver de evolução na partida de hoje? Teve alguma coisa que você gostou? Olha, na verdade o que mais me preocupa são as perdas, né? Que a gente vem numa estratégia e você acaba perdendo jogadores, então cada vez a gente tem menos opção. Eu não trabalho com vir aqui e falar que a gente evoluiu nisso e piorou nisso, isso são coisas que a gente trabalha internamente, né? A gente acabou por esse jogo de segunda-feira, acabou que não deixou recuperar esses jogadores que vêm se machucando. A gente não está aqui para transferir a responsabilidade das lesões para ninguém, até porque foram hoje 2 lesões que não foram musculares, então assim, mas que afeta diretamente no desempenho, no rendimento, nas possibilidades de mudança, nas possibilidades de tentar alguma coisa diferente, já que cada vez você tem mais jogos e com menos opções
para que a gente possa fazer algo novo. Mas a gente não tem muito cedo ainda para achar que está tudo errado. Eu me incluo já nesses jogos que a gente vem sem ganhar, mesmo que eu aqui não estando, porque quando eu visto uma camisa, eu já faço parte de tudo que aqui está. E junto com meus atletas, nós vamos trabalhar demais para que a gente possa reverter essa situação o quanto antes. Valeu, professor Jair. Fim da entrevista coletiva, pessoal. Obrigado a todos e até a próxima.